Uma música evangélica aí do Hillsong. Tá bom, vamos voltar aqui, galera, rapidinho. Essa música é demais, se chama Passion, The Passion, tá? Do Hillsong Worship. Vamos lá, galera, rapidinho, onde a gente parou. Paramos exatamente aqui aonde, vamos lá. Princípio da anterioridade, modalidades do exercício, respeito ao exercício financeiro. Lembrar, né? Nonagesimal, respeito, 90 dias ou noventena, você escolhe, tá? Isso para mim tanto faz. Entenda que o que é o princípio da anterioridade, tempo do tributo, quando ele realmente pode ser o quê? Pode vir a existir e pode ser majorado, respeitando exatamente isso aí. Agora, o que é que a gente tem que lembrar? Temos que lembrar as exceções. Mais uma vez, as provas, vias de regra, concurso, seja lá o que for, eles vão cobrar o quê? Eles vão cobrar exatamente o quê? As exceções. Então, são essas exceções que a gente precisa ter um certo cuidado, tá? Ficou um pouquinho fora aí a questão da extrafiscalidade, você viu que o E está ali, mas eu acredito que não dá para atrapalhar o processo de aprendizado. Vamos lá, rapidinho. Vedações. Vamos lá. Tá vendo ali em cima, vedações anuais ou do exercício. Tá vendo ali? Rapidinho, ficou fácil de entender agora. Preste atenção. O artigo 148, inciso 1º, olha só. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, não respeitarão o exercício social. Beleza? Alguma dúvida? Fácil. Então, ótimo. Quem mais não vai respeitar o exercício social? O artigo 153. II, IE, IPI e o IOF. Mas, professor, está parecendo as exceções da legalidade. Algumas serão semelhantes, sim. Tá? Agora veja aí, artigo 154, inciso 2º da Constituição. Isso aqui é tudo Constituição. A gente está estudando Constituição. Então veja só, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então você está vendo que esses 4 tributos, que já existe uma exceção para a questão da legalidade que a gente viu, guerra externa ou despesas extraordinárias para calamidade ou guerra, e o tributo imposto chamado guerra, né? Imposto extraordinário de guerra. Então, esses não caberão, mais uma vez, à anterioridade do exercício ou anual. Tranquilo? Tranquilo? Tirando dessa lista aí o IPI, que a gente vai ver já já que tem que respeitar, tá? A 90º. Mas não respeita o exercício. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Outra exceção, se de combustível do mesmo jeito. Eu nem vou ler tudo que está aí, tá? Eu vou logo ali para o que? O parágrafo 1º. Tem lá, ó, alíquota da contribuição poderá tanto para legalidade quanto para anterioridade. Você está vendo aí que a alíquota do CID combustível pode ser reduzida ou restabelecida por ato do Poder Executivo. Aí olha só o que ele coloca lá, ó. Não se aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Que trata exatamente de quê? Da anterioridade do exercício anual. Então, outra exceção. Mas, professor, está muito parecido com a legalidade. Tá. A legalidade vai passar exatamente por essas dimensões aqui. Tá? A legalidade nós vimos que o II, o IE, o IPI, o IOF, o CID combustível, tá certo?
Mas, professor, se está se repetindo esses casos, vai se repetir também o ICMS combustível? Vai, tá aí, o ICMS combustível. Olha só, não vou ler o artigo todo, eu vou lá naquela parte que nos interessa. Olha lá, qual a parte que nos interessa? Está lá. Inciso 4, o quê? A linha o quê? C. Vamos lá. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo tal, segundo, inciso terceiro, a linha G, observando-se o seguinte. Preste atenção. Poderá ser reduzida e restabelecida. As mesmas coisas que a gente tinha visto. Mas, professor, está muito idêntico. É praticamente a mesma coisa. É praticamente as mesmas exceções. Você está vendo aí que o ICMS combustível poderão ser reduzidos e estabelecidos não se aplicando o disposto no artigo 50, inciso 3º-B. Tá? O que já não faz referência a C. Quer dizer, vai ter que respeitar a 90ª, mas para fins do exercício não será atendido. Tranquilo, ficou fácil de entender, então a gente está falando primeiro do exercício. Anterioridade do exercício, esses são os casos que não se aplicam. Mas, ó, pelo amor de Deus, preste atenção. Esses são os casos. Tranquilo? Vamos continuar então aqui. Agora, vedações à 90ª ou 90ª. Oh, olha só agora quem apareceu ali no lugar de quem? Do IPI, o IR. O IR não respeita a 90ª, ela só respeita o exercício. Então vamos lá. Artigo 148, de novo. O que é o 148, professor? Eu esqueci de dizer. São os empréstimos compulsórios. Tá? Desculpa, eu acabei esquecendo. Às vezes eu acho que eu estou dando aula para o curso exclusivo do direito e o pessoal provavelmente está com o código na mão. Tá? Mas esse primeiro caso aí é o quê? Empréstimo compulsório na modalidade de despesa extraordinária. Aí olha só, 90ª também não se aplica para calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, quer dizer, iminência. Tá? Artigo 153. A única coisa que vai fugir fora, o IPI. O IPI ele precisa respeitar a 90ª, já está dizendo que precisa. Tá ali, ó, o I, o IE, casos que se repetem. Neste caso agora, o IR não respeita a 90ª. E temos o IOF. Então você está vendo aí, tá certo? Que é retirado o IPI. O IPI não respeita o exercício, mas tem que respeitar a 90ª. Tá? E mais uma vez o imposto extraordinário de guerra. Né? Preste atenção que os casos são semelhantes, tirando apenas o IPI e o que? O IR. Tá certo? Agora preste atenção. A CID combustível e o ICMS combustível, professor, essas alíquotas para redução e restabelecimento. Já era. Entendeu? Vai ter que respeitar a 90ª. Mas, professor, quais são os outros casos então? Tá aqui os outros casos. Alteração da base de cálculo. Para quem? O IPVA, tá aí, ó, artigo 155, propriedade de veículos automotores. Aqui é base de cálculo, não é mais alíquota. A alíquota é a porcentagem que deve ser aplicada a base de cálculo. A base de cálculo é o montante, tá certo? Que vai incidir o que? A alíquota para que a gente retire o tributo. Então tá aí, base de cálculo. Todos aqueles casos que a gente estava vendo era alíquota, agora a gente está falando sobre base de cálculo. E quem mais? O IPTU. O IPTU não respeita também o que, professor? Não, são exceções, né? Mas o exercício social vai ter que sim, porque não está dizendo que. Tranquilo? Fácil de entender? Beleza. Agora, quem mais? Medidas provisórias precisa sim, vamos aqui, ó. Medida provisória precisa respeitar, tá certo, gente? Precisa respeitar todos os casos de anterioridade, ao menos que seja dentro daqueles tributos ali que estão naqueles casos. Mas as medidas provisórias precisam sim, tá? Mas veja só o que é que diz aqui, medidas provisórias para imposto. Por favor, vamos ver. Preste atenção. Preste atenção. Tenho que comprar uns apitozinhos para deixar vocês acordados. Preciso sim.
Tô me devendo apito, buzina, corneta, seja lá o que for. Vai começar a ter nos meus vídeos essas coisas doidas. Tá? Vamos aqui, ó. Impostos. Medida provisória que implica instituição majoração de impostos. Exceto aqueles que a gente já estudou. Só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei no último dia daquele em que foi editado. Então você está vendo aí que, tirando aqueles casos que a gente viu que são exceções, né? São exceções. Tirando os casos que são exceções, você, enquanto medida provisória, para os outros tributos que não estão nesses casos particulares aí, tem que respeitar o exercício social. Alguma dúvida? Beleza, galera? Então vamos ver aqui a listinha, tá certo? Vamos ver aqui a listinha dos casos para a gente entender. Os que estão ali no anual são exceções. O que estão aqui nos 90 dias ou na noventena são as exceções. Tranquilo. E aqui essa parte de pago é quando realmente vai começar a ser cobrado, ou por majoração, porque existe. Tirando esses casos aqui de exceção, tirando os casos de exceção, o restante dos tributos devem respeitar, tá certo? O princípio da anterioridade. Aí vamos lá. Se eu estiver falando do II, né, o imposto de importação, ele vai ser cobrado de imediato, porque ele não respeita o exercício e não respeitará a noventena. O IE, da mesma forma, o imposto de exportação, nem vai respeitar o exercício social anual e não vai respeitar os 90 dias. Alguma dúvida? Será cobrado como então, professor? Já, agora de imediato. O IPI, veja só, não respeita, tá certo? Por isso que está lá em cima o anual, como a gente viu, mas precisa respeitar a noventena. Tanto é que tem ali, pago quando? 90 dias após a majoração, tá? Porque se for para diminuição, nem vai se observar essas coisas, porque é em benefício do contribuinte. IR não respeita os 90 dias e respeita o quê? O exercício social seguinte, tá? Entrará em vigor no 1/1 do próximo exercício. Tranquilo, fácil de entender, de compreender. Agora lá, IOF não respeita nem anual, nem respeita 90 dias. Entra em vigor já, né? Extraordinário de guerra, do mesmo jeito, não respeita o anual, nem respeita o quê? Os 90 dias. Entra em vigor o quê? Já. Empréstimos compulsórios, não respeita o anual, nem respeita 90 dias. Mas em que caso? Só as despesas extraordinárias. Tranquilo? Entra em vigor já. CID, olha aí, a CID não respeita o anual, CID combustível, mas precisa respeitar 90 dias. Então, 90 dias após a sua majoração, precisa o quê? Respeitar a noventena. ICMS combustível não respeita o exercício, mas tem que respeitar a noventena, 90 dias após. Agora, IPTU e IPVA, lembrar, base de o quê? Base de cálculo. Ó, não respeita a noventena, mas precisa respeitar o exercício que social semelhante a quem? O IR. Mas aqui é para fins de base de cálculo. Tá aí, entra no ano seguinte, tanto a base de cálculo de IPTU como de IPVA. Beleza? Fácil demais, tranquilo demais, ok? E lembrar que, por fim, tá aqui, ó, contribuições sociais e previdenciárias, 90 dias para entrar em vigor. Beleza? Tem um pouquinho de tempo, né? Mas eu acho que foi satisfeito o que a gente queria passar aqui com o princípio da anterioridade e vamos dar continuidade nos próximos vídeos, nos próximos princípios. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Bons estudos, tá? E até o próximo vídeo.